Descoberta incrível. O hábito transformador que revoluciona sua prosperidade em 30 dias. Maria, aos 35 anos, olhava pela janela da pequena sala de estar de seu apartamento na zona leste de São Paulo, refletindo sobre a montanha de contas que pareciam acumular-se como folhas secas no outono. Mãe solteira de 2 filhos, ela se via presa em um ciclo de trabalho árduo como auxiliar administrativo, fazendo o possível para colocar comida na mesa e manter um lar estável. Mas havia um sonho pulsando dentro dela, um desejo ardente de liberdade financeira e autonomia, abrir seu próprio negócio. E foi em uma visita à casa da avó que a vida de Maria tomou um rumo inesperado. Enquanto revirava algumas coisas no sótão, seu olhar encontrou um caderno empoeirado. Com a capa desgastada e páginas amareladas, ele parecia estar guardando segredos familiares. Ao abri-lo, Maria se deparou com conselhos sobre prosperidade e gratidão, algo que à primeira vista parecia simples, mas ao mesmo tempo desafiador. Palavras que poderiam mudar tudo. No fundo de seu coração, uma pequena luz começou a se acender. Decidida a mudar de vida, Maria começou a prática de gratidão que lhe foi ensinada no caderno. A cada amanhecer, com o coração acelerado e mãos trêmulas, ela anotava 3 coisas pelas quais era grata. Era um ritual que a enchia de força e esperança. Nas primeiras semanas, ela se sentiu mais leve, mais focada e de repente a vida pareceu ganhar novas cores. Observando pequenos detalhes como o sorriso de seus filhos ou o céu azul claro, ela começou a perceber oportunidades onde antes só havia desespero. Mas nem tudo era um mar de rosas. No trabalho, a transformação de Maria não passou despercebida. Olhares desconfiados e comentários atravessados de colegas deixavam seu coração pesado e a dúvida pairava no ar. Eles não entendiam sua dedicação, sua busca por algo maior. Com isso, Maria sentia a pressão aumentar. Num dia particularmente difícil, foi recebida com sussurros maldosos que a cortavam como facas. Ela está achando que vai ser melhor do que a gente? Ouviu uma colega dizer. O peso das inseguranças a sufocava. Vale a pena? Ela se perguntava, enquanto a alegria parecia ser um luxo distante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após 30 dias de prática, Maria recebeu uma proposta inesperada, um financiamento que poderia tornar seu sonho real. A adrenalina subiu. Devo arriscar tudo? O que vai ser dos meus filhos? A segurança do emprego, embora insatisfatória, trazia um conforto palpável, mas a chama da gratidão a impulsionava para frente. Olhando para o caderno, Maria percebeu que aquele poderia ser o momento que mudaria o destino de sua família. E em meio a toda essa confusão, uma pergunta ecoou em sua mente. A gratidão seria realmente a chave que a libertaria de todas as amarras? O dilema pairava no ar e a escolha estava próxima. Maria sentiu seu coração disparar enquanto analisava a folha com os termos do financiamento em suas mãos. As letras dançavam diante de seus olhos como se quisessem lhe contar um segredo. A possibilidade de abrir seu próprio negócio sempre parecia tão distante, como um sonho que se dissolve ao primeiro raio de sol. Mas agora, ela tinha uma chance. Um sopro de esperança corria por suas veias, misturado com a ansiedade de arriscar tudo. Pense, Maria murmurou para si mesma, enquanto seu olhar se perdia naqueles altos prédios que formavam a silhueta da cidade. Você sempre sonhou com isso. Os rostos de seus filhos surgiram em sua mente, com sorrisos inocentes e esperanças brilhantes. O que seria mais importante? A segurança ressoante de um emprego ou a possibilidade de algo grandioso que poderia transformar a vida deles? Nos dias seguintes, Maria se viu mergulhada em uma montanha de emoções. A prática da gratidão continuava a lhe dar força, mas agora também trazia um aprimoramento interno, um desejo ardente de tomar sua vida em suas próprias mãos. A cada anoitecer, ao anotar suas reflexões, começou a imaginar seu futuro. Como seria acordar todos os dias em um espaço que ela criou, alimentando sua paixão e, mais importante, proporcionando aos filhos o exemplo de que sonhos podem se realizar. As noites eram preenchidas com fantasia e estratégias. Maria pesquisava, desenhava planos em folhas soltas e discutia ideias com amigos mais próximos. Cada passo deixava uma marca na sua alma, acentuando sua determinação.
Mas em meio à luz da esperança, a espécie de escuridão que vinha do trabalho não desapareceu. As piadas se intensificaram, e com o espírito mais fortalecido, Maria enfrentava os comentários maldosos. Mais vale a pena ser feliz do que ficar presa numa cela dourada, se repetia como um mantra, enquanto tentava ignorar os olhares de reprovação. Certa noite, quando estava prestes a dormir, Maria refletiu em voz alta: e se eu não arriscar? E se eu deixar esse financiamento escapar? E se? O peso da dúvida veio à tona como uma tempestade. Os ICs se transformaram em uma batalha interna. Contudo, a luz que a prática da gratidão acendeu não deixou espaço para desistir. Ela percebeu que a transformação estava acontecendo dentro dela, e a única forma de pará-la seria se deixasse o medo vencer. Foi então que, durante a prática matinal da gratidão, teve uma epifania. O caderno a lembrou de algo precioso que tinha dentro de si, a fé em suas capacidades. Eu sou capaz, gritou em seu pensamento. Essa crença era um combustível. Ela decidiu que custasse o que custasse, queria explorar esse novo caminho e começar seu negócio. Com um firmamento renovado, Maria se sentou novamente à mesa, mais decidida. Ela começou a elaborar um plano de negócios, alinhando cada passo que dava. Contudo, a pergunta ainda pairava como um eco distante: e se eu falhar? O que será de mim e dos meus filhos? Certa de que precisava de apoio, Maria se aventurou a procurar grupos de empreendedores pela internet. Foi nesse mergulho em busca de apoio que Maria fez uma descoberta inesperada. Um evento local de empreendedorismo estava prestes a acontecer, um lugar onde poderia compartilhar suas ideias e colaborar com outros criadores. Seu coração acelerou ao entender que essa poderia ser a oportunidade que tanto aguardava. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança se aproximava. O que aconteceria se, depois de todo esse esforço, não conseguisse transmitir quem realmente era? A ansiedade crescia a cada ideia que rabiscava. Seria capaz de se mostrar para o mundo? Faltando poucos dias para o evento, Maria sentiu que a escolha enfrentaria um novo desafio. Com um novo horizonte se abrindo, será que ela teria coragem de mostrar seu verdadeiro eu? E o que isso significaria para a vida de seus filhos? O tempo estava passando, e as respostas estavam ao virar da esquina. As semanas que se seguiram se tornaram um turbilhão de emoções e preparações. O dia do evento de empreendedorismo estava se aproximando e, com ele, um misto de ansiedade e excitação que Maria não conseguia controlar. O pensamento de apresentar suas ideias em um palco, cercada por pessoas que também sonhavam grande, a deixava empolgada, mas os nervos batiam forte no seu peito. Maria havia passado noites em claro ensaiando a apresentação em frente ao espelho, sempre imaginando as palavras perfeitas. Contudo, a insegurança se infiltrava em seu coração. E se eu gaguejar? E se ninguém se interessar pelo que eu tenho a dizer? Essas dúvidas a perseguiam, mas ela tentava afastá-las com frases motivacionais que anotava em seu caderno. Aquilo era um exercício de fé, uma resolução para colocá-las de lado e focar no que realmente importava. Na manhã do evento, Maria acordou mais cedo do que o habitual. O sol ainda mal iluminava o céu quando ela começou a se arrumar. Com um vestido simples, mas que a fazia sentir-se confiante, ela olhou-se no espelho e repetiu: eu sou capaz. Meu sonho vale a pena. O sorriso no rosto durante esses minutos solitários era mais do que uma máscara. Era um reflexo da determinação que havia cultivado. Ao chegar ao local do evento, a energia era palpável. Pessoas circulavam por todos os lados, rindo e trocando ideias. Era um movimento vibrante que quase a deixava tonta. Maria respirou fundo e decidiu que mudaria sua perspectiva. As risadas e os rostos animados ao seu redor acenderam sua coragem, pois ali, entre aqueles estranhos, ela não estava sozinha. Todos tinham um sonho, um desejo tremendo de fazer algo que transformasse suas vidas. Enquanto esperava seu turno, teve a oportunidade de ouvir algumas palestras inspiradoras. Cada história era como um flecha certeira em seu coração, enchendo-a de ânimo. Quando ouviu sobre um empreendedor que havia superado dificuldades semelhantes às dela, sentiu uma chama ardente dentro de si. Se ele conseguirá, por que ela não poderia? Finalmente chegou a sua vez. O coração disparado quase a impediu de se mover, mas, com o último olhar de encorajamento para si mesma, ela subiu ao palco. O microfone estava ajustado para sua altura, um símbolo honrado de que agora ela tinha voz. As primeiras palavras saíram trêmulas, mas logo o ritmo começou a fluir. A cada frase, a confiança crescia. Maria falava sobre suas experiências, suas lutas e principalmente sobre o porquê de estar ali. O olhar atento da plateia a encorajava mais e mais. Eram pessoas reais com histórias e esperanças, exatamente como ela.
Uma conexão sinceramente visceral foi formada, como se todos estivessem juntos, em busca do mesmo sonho. Quando terminou, um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente. Então, aplausos. Maria sorriu, lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Ela havia conseguido. Sentiu que mais do que apenas apresentar uma ideia, havia se mostrado vulnerável, e isso era libertador. No entanto, ela não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Assim que deixou o palco, alguns participantes se aproximaram, parabenizando-a e trocando contatos. Mas em meio a esses encontros cheios de empolgação, uma figura inesperada surgiu diante dela. Era alguém que Maria nunca pensou que veria ali, e sua presença deixou sua respiração suspensa. Como aquela pessoa poderia impactar sua jornada a partir daquele momento? Maria mal teve tempo para processar toda a emoção que sentia ao sair do palco. As palmas ainda ressoavam em seus ouvidos, mas logo foram preenchidas por uma voz familiar que a fez congelar. Maria? O som era inconfundível. Ao olhar para cima, seus olhos se encontraram com os de Lucas, seu ex-colega de faculdade. Ele estava ali, com um sorriso meio tímido, mas os olhos brilhando de admiração. O encontro foi como um puxão no peito. As lembranças dos bons tempos vieram à tona, as conversas sobre sonhos, planos e até as frustrações que ambos compartilharam naquela época. No entanto, o passado também trazia a dor da separação. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando esconder a surpresa e a confusão. Eu estou investindo em ideias inovadoras. Quem diria que você ainda era apaixonada por empreendedorismo? Estou impressionado. Lucas disse, e sua voz era suave, quase como um sussurro que não queria ser perdido na multidão. Maria se sentiu um misto de alegria e insegurança. O que ele pensaria agora que ela havia compartilhado seus medos e derrotas em público? Ela respirou fundo e disse, é difícil acreditar, mas vim superar as inseguranças e mostrar que posso fazer acontecer. A conversa fluía e cada troca de palavras parecia reavivar a faísca entre eles. Maria sentia o coração acelerar, não só pela alegria do reencontro, mas pela possibilidade de reatar uma amizade, ou quem sabe mais do que isso. Isso é incrível. Eu também estou conectado a um projeto que pode mudar vidas, Lucas disse, seus olhos brilhando com emoção. A ideia de uma colaboração fez Maria sentir um calor inesperado. Eles sempre foram mais do que amigos, uma dupla dinâmica que se apoiava mutuamente. Mas e se houvesse espaço para algo a mais agora? Talvez possamos trabalhar juntos, Maria começou, mas foi interrompida por uma jovem que se apresentou como Ana. Desculpem a interrupção, mas eu ouvi o que você apresentou. Eu sou empreendedora e adoraria saber mais sobre o que está fazendo. O olhar de Ana estava cheio de curiosidade e energia. Maria sorriu e assim, a conversa fluiu novamente, mas Lucas permaneceu próximo, observando. A energia entre os três era eletrizante. Cada um trazendo para a mesa suas ideias e paixões. Era como se um novo mundo estivesse se formando em torno delas. Os minutos passaram e logo surgiram mais pessoas, todos atraídos pela aura de Maria e seu entusiasmo. Cada feedback e cada elogio transformavam a insegurança dela em determinação renovada. Mas no fundo, a presença de Lucas a intrigava. O que ele realmente queria agora? Como ele poderia influenciar seu futuro? A conversa animada continuou, mas a mente de Maria estava em outro lugar. A ideia de um reencontro estava crescendo e ocupava seus pensamentos. Com aqueles sentimentos tumultuados e suas metas profissionais a se desenrolar, a pressão aumentava. Qual seria a próxima decisão que mudaria seus caminhos? Enquanto todos conversavam, Maria percebeu algo que não havia notado antes. Lucas a olhava com um misto de orgulho e admiração, mas também com um toque de nostalgia. E isso fez seu coração disparar novamente. 15 anos atrás, um momentinho como aquele poderia ter mudado tudo para eles. Agora, o que realmente poderia acontecer? Maria sabia que precisava decidir. Seria capaz de abrir seu coração novamente, ou deixaria o passado trancado em memórias? O que ela realmente queria da vida e de Lucas? Essa era a pergunta que ressoava em sua mente enquanto a energia ao redor aumentava. O evento não tinha terminado, e as oportunidades estavam surgindo. Mas mais do que isso, Maria percebeu que o mais desafiador estava apenas começando. Qual seria o próximo passo naquela jornada, não apenas profissional, mas emocional também? Maria estava mergulhada em seus próprios pensamentos, mas a euforia ao redor parecia contagiar até mesmo suas inseguranças. O evento fervilhava, e a música ambiente criava um pano de fundo animado. Ana, com seu entusiasmo contagiante, não apenas ouvia Maria, mas também fazia perguntas que a faziam refletir sobre suas ideias. E o que você acha sobre a questão social dentro do empreendedorismo? Ana perguntou, deixando uma pausa no ar.
Foi como se a pergunta cortasse a agitação, trazendo à tona algo que Maria sentia profundamente, mas nunca havia expressado com tanta clareza. Eu acredito que todo negócio deve ter um propósito social. Podemos usar o nosso conhecimento para impactar positivamente a vida dos outros, respondeu Maria, sentindo cada palavra carregar um peso significativo. Ela olhou para Lucas, e notou que ele estava a ouvir atentamente. A maneira como ele se inclinava para a frente a fazia sentir-se ainda mais viva, como se ele estivesse absorvendo tudo aquilo com uma energia renovada. Você está certa. Nós precisamos de projetos que unam pessoas e promovam mudanças, Lucas concordou. Estou trabalhando em uma ideia que visa ajudar comunidades carentes com tecnologia. Seria incrível se pudéssemos unir forças. O coração de Maria disparou. Não era só uma troca de ideias, mas a possibilidade de criar algo significativo juntos. Enquanto os dois conversavam, Ana olhava admirada, como se visse mais do que amistosos. Eu sinto uma conexão forte entre vocês dois. Quem diria que a conversa poderia ir tão longe? Claro que seria um ótimo projeto, ela exclamou com um sorriso grande. Maria sentiu um calor subir pelo rosto. Era uma pressão mista de alegria e nervosismo, como aquela primeira apresentação na faculdade. A ideia de Lucas a ocupar, mas havia um medo cravado no fundo dela. E se ela se desapontasse novamente? Após algum tempo, a conversa receberia um novo protagonismo quando um grupo se formou ao redor de outros projetores de ideias. Uma rivalidade amigável começou a surgir entre as iniciativas que haviam sido apresentadas naquela noite. As luzes piscavam e a competição se intensificava, mas tudo que Maria conseguia ver era Lucas. Ele estava lá como sempre, fazendo gestos entusiasmados, completamente envolvido no que estavam apresentando. A energia no ar era mágica e, mesmo com toda a adrenalina, Maria percebeu que algo havia mudado. O passado estava preenchido com incertezas, e agora ela tinha a chance de criar um novo futuro. Vazia, uma ideia diferente se desenhava em sua mente. E se houvesse espaço para Lucas novamente? Como um vento suave, a esperança começou a soprar sobre as memórias. Vamos nos encontrar mais tarde para discutir isso em detalhes. Lucas sugeriu, um brilho travesso em seus olhos. Maria assentiu, sentindo uma empolgação crescente. Mas o que estava prestes a acontecer era mais do que um simples projeto ou uma parceria de trabalho. Enquanto se dispersavam para explorar outras ideias, uma tensão pairava no ar. Ana, percebendo a conexão iminente entre os dois, passou uma mensagem provocativa. Eu tenho um pressentimento de que essa era a noite mais importante da vida de vocês. Não deixem escapar essa oportunidade. As palavras de Ana ecoaram, e antes que Maria pudesse responder, todos se dispersaram. Enquanto caminhava para a saída, a mente de Maria formulava perguntas sobre o que poderia acontecer a seguir. E se ela pudesse abrir seu coração mais uma vez? Seria possível dar uma segunda chance a alguém que nunca deixou de acreditar nela? No entanto, algo ainda a impedia. O mistério estava prestes a ser revelado. Antes que ela pudesse sair do espaço, uma mensagem no celular interrompeu seu raciocínio. O nome familiar retornava à sua tela, uma ligação do passado que poderia mudar tudo de volta àquela noite mágica. O que essa mensagem significava? O que ela faria agora? Maria segurou o celular tremendo nas mãos. O nome que brilhava na tela parecia um eco do passado, uma sombra que ela não esperava enfrentar hoje. Era Rafael, seu ex-colega de faculdade. E aqueles não eram apenas os dádivas do passado. Eles traziam recordações e sentimentos que ela tentava deixar para trás. A mensagem era simples, mas carregava um peso imenso. Oi, Maria. Precisamos conversar. É sobre o projeto que discutimos na faculdade. Tem algumas novidades e uma proposta. Ela sentiu um frio na barriga. O que Rafael queria com ela agora? Ele sempre foi um dos mais brilhantes da turma, um visionário de ideias ousadas. Mas Maria se lembrava de como suas personalidades eram diferentes. Ele era prático. Já ela tinha um coração sonhador. O passado deles tinha sido tumultuado, repleto de desentendimentos e expectativas não correspondidas. Ana, percebendo a hesitação de Maria, perguntou: Tá tudo bem? Você parece pálida. Maria forçou um sorriso, tentando esconder a confusão. É só uma mensagem de alguém que não esperava ouvir hoje. Às vezes essas mensagens podem ser oportunidades ou armadilhas, Ana aconselhou, levemente preocupada. O que ele quer? Não sei ainda, respondeu Maria, um nó se formando em seu estômago. Ela hesitou, mas então uma parte dela decidiu que precisava confrontar isso. Preciso respondê-lo. Não posso deixar esse assunto em aberto. Maria mandou uma mensagem de volta, pedindo para se encontrarem. Enquanto esperava pela resposta, sua mente divagava. O que estaria acontecendo? Seria Rafael se reaproximando ou um novo desafio?
E mais importante, como Lucas se encaixaria nisso? Ao final de alguns minutos, o celular apitou com a confirmação de Rafael. Ele sugeriu um café no mesmo lugar onde costumavam se reunir na faculdade. Maria sentiu um misto de nostalgia e ansiedade. O que quer que acontecesse, estava decidida a não deixar que o passado a dominasse. A música ainda pulsava ao fundo do evento, criando uma atmosfera vibrante. Mas para Maria cada batida parecia um lembrete do que estava por vir. Ana, percebendo a tensão, sugeriu: "Você vai dar um tempo na conversa com o Lucas?" "Não sei. Talvez eu tenha que construir essa ponte primeiro", respondeu Maria, olhando novamente para Lucas, que estava cercado de amigos, rindo e compartilhando ideias. A conexão entre eles parecia forte e, ao mesmo tempo, instável, como um fio de luz prestes a se romper. Enquanto as luzes do evento piscavam, Maria decidiu que não poderia deixar que o medo a paralisasse. Precisava de clareza, de um propósito. Se Rafael tinha uma nova proposta, talvez pudesse envolver Lucas de alguma forma. A ideia de uma colaboração entre os dois a fascinava, mas também a aterrorizava. Com o coração acelerado e o celular na mão, Maria começou a caminhar em direção à saída. Queria resolver isso e, ao mesmo tempo, se sentia dividida por suas emoções. Uma parte dela desejava se abrir para Lucas, contar tudo a ele, enquanto outra parte estava ansiosa com o que Rafael poderia trazer à tona. Diante da porta do café, Maria hesitou por um momento, respirando fundo. A vida a colocará em um ponto de bifurcação, onde todas as decisões pareciam ter um peso maior do que antes. O que Rafael tinha a dizer? E como Lucas reagiria às revelações do passado? Uma pergunta ecoou na mente de Maria como um mantra. Será que ela estava pronta para enfrentar tudo isso? Ou corria o risco de perder o que poderia ser o melhor de sua vida com Lucas? A resposta a essa pergunta estava prestes a mudar o rumo de sua história, e, pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu que o futuro era tudo que ela poderia sonhar. Mas o que isso significava na prática? O café estava repleto de memórias para Maria. As mesas de madeira escura e as cadeiras de ferro lhe lembravam risadas, discussões acaloradas e sonhos compartilhados com amigos. Mas hoje era diferente. A atmosfera estava carregada de uma tensão que a deixava inquieta, como se o ar estivesse prestes a se romper com uma revelação. Ela chegou cedo, o coração batendo acelerado. O aroma do café fresco e o som indistinto das conversas ao fundo eram um contraste com a tempestade de emoções dentro dela. A cada minuto que passava, Maria se perguntava se havia tomado a decisão certa ao aceitar o convite de Rafael. O que ele teria a dizer que valia a pena reviver o passado? Quando Rafael entrou, Maria não conseguiu evitar um misto de alívio e ainda mais ansiedade. Ele parecia o mesmo de sempre, com seu jeito confiante e sorriso despretensioso, mas havia um brilho em seus olhos que parecia diferente, quase esperançoso. Ele se aproximou e a cumprimentou com um abraço. O coração de Maria se apertou levemente. "Oi, Maria. Obrigado por vir", disse ele, puxando uma cadeira e se sentando à sua frente. "Como você está?" "Estou bem. E você?" Ela tentou manter a conversa leve, mas a voz interior dela gritava para que ela não se deixasse enganar. "Só trabalho e mais trabalho", ele sorriu levemente. "Mas sempre pensei sobre o projeto que estávamos desenvolvendo juntos na faculdade. E sinceramente ainda não consegui tirá-lo da cabeça." Maria arqueou uma sobrancelha, intrigada. O que ele queria dizer com isso? Ele avançou entusiasmado. "Descobri algo incrível que pode revolucionar nosso projeto. E pensei que se trabalhássemos juntos novamente poderíamos realmente fazer a diferença. Você se interessa?" Ela olhou fijamente para ele, buscando qualquer indício de que essa conversa não era apenas profissional. O que Rafael realmente queria? A cada palavra que saía de sua boca, o passado se tornava mais presente. As desilusões, as falhas, e aqueles sentimentos velados que outrora habitavam seu coração. "Rafael, eu não sei se seria uma boa ideia", Maria respondeu cautelosamente. "Tem sido difícil para mim e tenho outras prioridades agora." Ele a interrompeu, em um tom que deixava claro que não estava disposto a desistir. "Eu entendo. Mas pense bem, Maria. Você sempre foi a alma criativa do grupo. Com sua visão e minhas ideias práticas, poderíamos criar algo grandioso. E quem sabe talvez isso possa unir pessoas em nossa volta como Lucas." O nome de Lucas cortou o ambiente como uma faca. O brilho que havia no olhar de Rafael agora era uma chama ardente de determinação, mas Maria sentiu frio na espinha. Estava dividida entre a ambição de participar de algo maior e o desejo de proteger Lucas do caos que seu passado podia trazer. "Você sabe que Lucas é muito importante para mim, certo?" Maria disse, quitando-se. "Esse projeto pode resgatar o que tínhamos, mas pode também nos machucar.
Eu não quero que ele se sinta ameaçado. Ele não precisa saber. Se você e eu formos a equipe de novo, isso será entre nós. Pense nisso como uma chance. Você sempre foi mais do que essa sua vida agora. Rafael olhou fundo nos olhos de Maria, como se tentasse abrir uma porta que deveria permanecer fechada. A pulsação nos templos de Maria aumentou, e um conflito emocional explodiu dentro dela. O desejo de voltar ao que uma vez foram, a adrenalina de trazer à tona sonhos antigos. Mas ao mesmo tempo havia Lucas, seu porto seguro na tempestade. Olha, eu preciso de tempo para pensar. Não quero machucar ninguém, afirmou ela, já se sentindo sobrecarregada. Rafael assentiu, mas a expressão em seu rosto queria dizer mais. Algo estava mudando no ar, e Maria sabia que, independentemente da escolha que fizesse, outras questões ainda ficariam sem resposta. Ela saiu do café ainda sem certezas, a mente a 1000 por hora. O que fazer agora? Lembrar-se do passado e criar novas oportunidades? Ou proteger o que estava construindo com Lucas? E ao olhar para o céu, um pensamento a atravessou. Será que conseguiria equilibrar os dois mundos? Estava prestes a descobrir que por trás dessa escolha, havia muito mais do que ela imaginava. Um secreto que poderia mudar tudo novamente. O futuro dela estava prestes a ser testado, e logo Maria perceberia que algumas decisões não poderiam ser desfeitas. Maria andava pelas ruas de sua cidade em um quase transe, os pensamentos batendo como ondas em sua cabeça. Cada passo parecia um eco do que havia deixado para trás, lembranças de risadas, de planos de vida e de um futuro que na mente dela se fragmentava em 1000 pedaços. O contraste entre a realidade que vivia agora e os sonhos que um dia teve a deixou confusa, como se estivesse perdida em um labirinto sem saída. Enquanto caminhava, sua mente girava em torno da proposta de Rafael. Ele sempre fora carismático, a força motriz por trás da paixão que compartilhavam por seus projetos. Mas agora, o que ele oferecia parecia muito mais do que apenas um renascimento profissional. Era uma porta entreaberta para velhos sentimentos e memórias, algo que Maria não tinha certeza se estava pronta para explorar. Quando chegou em casa, o clima era diferente. Lucas a aguardava sorridente com um prato fumegante de comida. Ele tinha esse jeito acolhedor que fazia tudo parecer mais fácil, como se o mundo lá fora não fosse uma tempestade. Oi, amor, como foi seu dia? Ele perguntou, olhando nos olhos dela com a confiança de quem sabe que tudo ficará bem. Maria forçou um sorriso, mas algo dentro dela se retraiu. Ela sabia que sua expressão não estava engajada, uma sombra de preocupação nublava seu olhar. Foi bom. Aquele café que eu te falei, respondeu, tentando dissipar a tensão. Lucas percebeu, é claro. Ele sempre perceberia. Oi, o que houve? Você parece distante. Maria respirou fundo, lembrando-se das palavras de Rafael e de como fervilhavam sua mente. Mas a ideia de envolver Lucas na bagunça emocional que sentia parecia cruel. Só muita coisa na cabeça, você sabe. Trabalho e algumas decisões a tomar, disse ela, tentando não deixar a voz trair suas inseguranças. Quer conversar sobre isso? Lucas sugeriu, com a sinceridade que a fez se apaixonar por ele. Estou aqui para te ouvir. Ela hesitou. Falar sobre Rafael? Sobre a possibilidade de um reencontro no passado? Era arriscado. Como Lucas reagiria ao saber que uma parte dela ainda era vulnerável ao que havia vivido com Rafael? Não agora. Quero focar em nós, disse, fazendo uma escolha. Mas as palavras saíram com peso verdade semântico do que não estava sendo dito. Lucas sorriu, satisfeito. É isso que importa. Vamos fazer algo diferente. Que tal vermos um filme ou jogarmos um pouco? Preciso de você perto de mim. Enquanto ele pegava as coisas para preparar a noite, Maria foi tomada por uma onda de culpa. Uma parte dela queria que Lucas soubesse a verdade, mas a outra parte a impedia de abrir a porta que ela mesma havia cuidadosamente trancado. Ela não queria colocar em risco o que tinha sido construído. Mas então, dentro da confusão, uma ideia começou a brotar em sua mente. E se ela pudesse manter Rafael à distância e ao mesmo tempo explorar a possibilidade de retomar o projeto? Uma forma de dar uma chance ao passado e ao mesmo tempo preservar seu presente. Ela decidiu. Entraria em contato com Rafael, mas mantendo tudo em segredo. Naquela noite, enquanto Lucas dormia tranquilo ao seu lado, Maria não conseguiu tirar os olhos do teto. Seu coração pulsava acelerado, e ela não sabia se seria capaz de suportar a pressão da escolha que acabará de tomar. Ao mesmo tempo que imaginava o que seria trabalhar com Rafael novamente, outra pergunta ressoava em sua mente. O que isso realmente significaria para Lucas? E a resposta surgiu como uma ideia sombria. Talvez uma escolha realmente pudesse mudar tudo. Agora a pergunta não era se ela poderia equilibrar os dois mundos,
mas se conseguiria suportar as consequências disso. Com isso em mente, ela se virou na cama, olhando para o rosto sereno de Lucas. Uma lágrima escorregou por seu rosto, mas ela a enxugou rapidamente, decidida. O amanhã precisava de uma escolha, mas e se essa escolha fosse a mais difícil de todas? E ao seu redor, as paredes pareciam ganhar vida, perguntando-se quem estaria prestes a ser revelado, enquanto as sombras da noite se estendiam. O futuro lhe aguardava e Maria estava prestes a entrar em um caminho que a levaria a descobrir não apenas o que poderia fazer com Rafael, mas o que ela realmente queria para si mesma. O dilema começava. Com o raiar do dia, Maria acordou ainda imersa nas dúvidas da noite anterior. O sol penetrava pelas frestas da janela, desenhando linhas douradas no quarto e trazendo uma nova luz à sua confusão. O aroma de café fresco preenchia o ar, e ela se lembrou da facilidade com que Lucas sempre buscava tornar os dias mais leves. Despertando de seus pensamentos, ela se levantou, decidida a seguir em frente. A rotina aguardava, e Maria sabia que não podia deixar a incerteza sobre Rafael pairar sobre sua vida por muito tempo. Enquanto preparava um café da manhã rápido, imaginou como seria o reencontro com Rafael. As antigas risadas ressurgiram em sua mente, mas também as feridas de um amor que não havia se concretizado. O que se passaria entre eles agora? Lucas entrou na cozinha, e um sorriso iluminou seu rosto quando a viu. Ele sempre havia sido uma âncora em sua vida, e cada olhar que ele dirigia a ela preenchia o espaço com algo mais profundo. Pronta para mais um dia? Ele perguntou enquanto se servia, batendo a colher contra a xícara. Pronta, respondeu Maria, tentando injetar ânimo em sua voz, embora a ansiedade crescesse em seu peito. Era agora ou nunca. Após se despediu de Lucas, que saiu para o trabalho, Maria sentou-se à mesa, o celular em mãos. O nome de Rafael brilhava na tela como uma luz no escuro. As mensagens não lidas aumentavam a tensão em seu coração, e por um momento, ela hesitou. Mas no fundo, a vontade de reviver os momentos criativos que compartilhavam a puxava como um imã. Com um toque, ela abriu uma nova conversa. As palavras começaram a fluir. Oi, Rafael. Lembrei do nosso projeto e pensei que poderíamos nos reunir para conversar. O que você acha? Assim que a mensagem foi enviada, um turbilhão de emoções tomou conta dela. O que ela havia feito? O tempo parecia se arrastar enquanto aguardava a resposta, e ela se pegou relembrando cada vitória e cada dor que viverá ao lado dele. E se ele não quisesse mais saber dela? Mas logo o celular vibrou, e seu coração saltou. A resposta foi rápida. Oi, Maria. Não sei como você se sente sobre isso, mas seria ótimo reviver aquilo. Vamos nos encontrar? A alegria e o medo colidiram dentro dela. Maria respondeu afirmativamente, um sim que soava como uma montanha-russa emocional. Devia ter incluído a frase mágica, mas não posso falar com Lucas sobre isso ainda, mas não tinha coragem. Ela engoliu as palavras, decidindo que manteria esse segredo por enquanto. Chegando a hora do encontro, as mãos tremiam enquanto Maria escolhia a roupa. Cada peça era cuidadosamente escolhida, como se cada detalhe pudesse pesar na balança emocional. O ar estava carregado de expectativa, um zumbido sutil em seu estômago. O encontro foi marcado para um café acolhedor, um lugar que guardava memórias de conversas longas e sonhos partilhados. Ao entrar, o cheiro do café fresco e a música suave a envolveram. E lá estava Rafael com aquele sorriso de sempre, que iluminava a sala e aquecia o coração de Maria. Mas assim que olhou nos olhos dele, uma dúvida profunda a consumiu. E se a empolgação desse reencontro fosse apenas um eco do que havia sido? Como Lucas se sentiria se soubesse? E o que aconteceria se ela percebesse que os sentimentos ainda estavam vivos? Oi, Maria! Há quanto tempo, né? Rafael exclamou, puxando o ar para um abraço caloroso. O perfume familiar dela envolveu Rafael, despertando memórias que estavam adormecidas. Com essa proximidade, Maria sentiu um misto de nostalgia e alarme, como se uma porta secreta estivesse sendo aberta. As conversas começaram, e o riso voltou a fluir, mas por dentro um turbilhão de perguntas ecoava em sua mente. Até onde eu posso ir? O que esses reencontros realmente significam? Este era apenas o começo. Agora ela precisava descobrir se poderia, de fato, reconstruir o que parecia perdido. Com o tempo passando e as conversas flutuando entre risos e silêncios constrangedores, Maria não podia evitar pensar: estou fazendo a escolha certa? O dilema dela estava prestes a ganhar novas camadas. O futuro se aproximava e ao mesmo tempo que Maria se via resgatando o passado, a sombra de uma verdade ainda não revelada pairava sobre ela como um eco ameaçador. Afinal, a vida cobraria um preço por esse jogo. E o que Maria estava disposta a arriscar para reescrever sua história?
Maria estava prestes a passar por uma transformação não apenas profissional, mas também emocional. O reencontro com Rafael parecia abrir uma porta que ela havia trancado, mas agora, sentia o peso do que poderia significar essa escolha para sua vida e principalmente, para Lucas. Depois do encontro no café, os dias foram se arrastando, entre sorrisos nervosos e encontros furtivos com Rafael. As conversas giravam em torno de ideias e sonhos, mas a voz de Lucas ecoava em sua mente. Ele a apoiava, acreditava nela de uma forma que ninguém mais fazia, e essa certeza a fazia questionar seus próprios sentimentos. Seria justo com Lucas deixar que o passado interferisse em seu presente? A balança estava pendendo e quanto mais Maria pensava, mais confusa ficava. Em uma noite, ao voltar para casa, Maria encontrou Lucas esperando por ela. Ele havia preparado algo especial, uma refeição simples, mas cheia de amor. O cheiro da comida cheia de tempero e afeto invadiu o ambiente e naquele momento, a convicção sobre sua vida começou a se esvair. Como foi seu dia, amor? Lucas perguntou, encantado, fazendo com que o coração dela aquecesse. Era essa segurança que ela tinha desejado a vida inteira. Maria respirou fundo, decidida a ser honesta. Com o olhar de Lucas nos seus, ela começou a abrir o coração. Lucas, eu tenho algo para dizer, algo que vem me consumindo, as palavras lutando para sair, a insegurança criando nó na garganta. Ele a incentivou com um sorriso sereno. Você sabe que pode falar tudo comigo, certo? Ao ouvir isso, Maria sentiu um ímpeto de coragem e começou a compartilhar sobre Rafael, o passado, suas ideias e o reencontro, contando cada detalhe dos melhores momentos até suas inseguranças. Lucas a ouviu atentamente sem interrompê-la, e quando ela terminou, o silêncio tomou conta do ambiente. Maria estava apavorada. O que ele diria? Ele, que sempre foi tão compreensivo, não merecia a dor da traição emocional. Maria, começou Lucas lentamente, eu sabia que algo o incomodava. Sabe, o passado tem o seu lugar, e eu respeito isso. Se isso é algo que te faz sentir viva e realizada, então você deve perseguir esse sonho. Seu olhar era sincero, mas Maria viu uma sombra de dor, um reflexo de algo quebrado que talvez nunca viesse a ser reparado. Mas e você? O que sente? Maria perguntou, a respiração presa. O mundo parecia girar ao redor dela. Tudo dependia da resposta dele. Lucas sorriu tristemente. Eu me preocupava em te perder, mas também confio em você. Se você acredita que Rafael pode te ajudar a realizar seus sonhos, eu não posso te impedir, mas também espero que saiba que o amor que sinto por você é incondicional. No fundo, Maria percebeu que mesmo dentro da segurança daquele amor, existia a vulnerabilidade de ambos. A decisão que tomaria a partir dali não afetaria apenas ela, mas também Lucas e Rafael. Logo, uma ideia inesperada começou a brotar. E se não fosse sobre escolher entre os dois, mas encontrar uma maneira de unir as peças do quebra-cabeça? E se ela pudesse trazer Rafael para o projeto, mas sem deixar Lucas de lado? Nos dias que se seguiram, Maria começou a delinear um novo plano. Uma ideia que poderia unir eles três, em busca de um propósito social maior. Lembrou-se da conversa que teve com Ana durante o evento, sobre como o negócio deve ter um impacto. Por que não envolver Rafael e Lucas nesse novo conceito? Afinal, esses talentos juntos poderiam fazer algo incrível. Em um dia iluminado e quente, Maria chamou Rafael para encontrar-se, mas algo estava diferente. Ela tinha uma ideia que poderia não apenas resgatar o projeto, mas trazer Lucas para a equação. Rafael, disse ela com uma determinação que antes não possuía, eu tenho uma proposta. Enquanto explicava sua visão de um negócio que não só geraria lucro, mas também faria a diferença na comunidade, os olhos de Rafael brilharam com entusiasmo. Isso é genial, Maria. Mas quanto a Lucas? Ele se juntaria a nós? O tom de Rafael estava ansioso. Maria hesitou. Essa seria a parte mais difícil. Sim, porque esse projeto precisa da força e da visão de todos nós, respondeu Maria com um sorriso. Nos encontros que se seguiram, Maria não apenas trabalhou no projeto, mas começou a incluir Lucas em cada passo. Cada ideia era discutida abertamente e com isso os laços se fortaleceram. O respeito que Lucas tinha por Rafael, e a admiração que Maria sentia por ambos, começaram a formar uma dinâmica única. Ao longo do tempo, transformaram um sonho em realidade. Ao ver o projeto ganhar vida, Maria sentiu que havia encontrado o equilíbrio que buscava. Alguma coisa dentro dela havia mudado, já não via mais as dificuldades como barreiras, mas como oportunidades para crescer. Quando o dia da inauguração chegou, Maria estava radiante. Ao seu lado, Lucas e Rafael, cada um contribuindo com suas habilidades. O ambiente estava cheio de pessoas ansiosas e esperançosas.
Os olhos de Lucas brilhavam com orgulho, enquanto ele segurava a mão de Maria. Você fez isso. Nós fizemos isso juntos, sussurrou, e ela sentiu o calor do amor e do respeito entre eles. O evento foi um sucesso, cheio de sorrisos, ligações e promessas de futuro. Maria percebeu que a escolha que tinha feito não era sobre deixar algo para trás, mas em unir o melhor de tudo. Lucas e Rafael se tornaram grandes amigos, e mais importante, ela aprendeu que o amor pode ser multifacetado. Maria sairia fortalecida, não apenas como empreendedora, mas como mulher que havia aprendido a abraçar suas jornadas. Enquanto o sol começava a se pôr do lado de fora, iluminando o ambiente, uma sensação de paz invadiu o coração de Maria. O ciclo que começou com gratidão agora florescia em amor, amizade e novas possibilidades. Seu futuro estava claro à frente, e estava pronta para tudo. Ela havia descoberto que a verdadeira prosperidade não estava apenas em realizar sonhos pessoais, mas compartilhá-los com quem ama. E assim, com um sorriso radiante, ela olhou para Lucas e Rafael. O caminho à frente era promissor e a partir de então, sua trajetória seria uma história de conquistas que incluía a todos uma vitória coletiva. Se você se identificou com a jornada de Maria e deseja acompanhar mais histórias emocionantes que podem transformar sua vida, você precisa se inscrever agora no canal. Esse é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Não espere nem mais um segundo para deixar um like, isso alimenta o algoritmo e propaga essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre esse emocionante final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.